Despertar! Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje eu vou fazer o último vídeo dessa série que eu iniciei com essa palavra despertar. Já gravei 4 vídeos, esse é o 5º e último, onde eu vou falar sobre esse tema. Por que eu decidi falar sobre despertar? Porque é necessário sim que nós possamos despertar, porque não podemos ficar vivendo nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, e consequentemente o fim dos tempos, dormindo. Não podemos viver assim. Viver assim é errado. Viver assim vai fazer com que as pessoas não estejam apercebidas, não estejam notando e vendo os sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus. Então, ninguém pode deixar isso acontecer em sua vida. Pelo contrário, você tem que estar despertado, acordado, sóbrio, vigilante, atento. Todos os dias, até o fim de sua vida, você tem que viver assim. É necessário que vivamos assim. Você, eu e todas as pessoas que existem na face da terra tem que ser assim. Então, a necessidade de se despertar e acordar tem que existir em cada pessoa. Tem que partir de cada pessoa. É isso que tem que acontecer. As pessoas têm que fazer que isso aconteça em suas próprias vidas, individualmente falando. Eu continuarei aqui incentivando, estimulando para que você possa despertar. Isso tem que acontecer. Nós temos que estimular uns aos outros para que isso aconteça cada vez mais. Esse foi o modo que o próprio Deus colocou em meu coração para falar sobre esse tema aqui. Porque Ele sabe, Ele vê que existem muitas pessoas hoje que estão dormindo, estão num estado de inércia, paralisados, por conta de várias coisas que contribuem para que ela esteja dormindo e não esteja acordada, apercebida da realidade que a cerca, principalmente no que se refere à verdade, porque muitas pessoas não conhecem a verdade, conhecem a mentira, foram envolvidos e enredados pela mentira, amoldados a um sistema mentiroso que existe nesse mundo. Porque este mundo, talvez muitas pessoas não saibam disso, mas o mundo inteiro jaz no maligno, está morto no maligno. Está dormindo, não está despertado, não está acordado. Está entregue ao sono profundo que impede essas pessoas de enxergarem a realidade com seus próprios olhos, terem uma percepção do que está acontecendo. Elas veem as coisas, mas não ligam, porque não estão acordadas. E isso faz com que elas estejam aproveitando a vida, curtindo intensamente as coisas desse mundo, cada vez mais. Estão nem aí para a volta do Senhor Jesus, nem para o fim dos tempos. Para elas só importa o aqui e o agora. Elas, por causa de estarem com sono, se limitam apenas a esta vida e não enxergam que existe algo além dessa vida. Porque estão dormindo, não se preocuparam com isso em tempo algum. Eles se preocuparam mais com coisas terrenas. Eles se preocuparam mais em se envolver em negócios desta vida. Eles se preocuparam mais em ser amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E isso traz graves consequências para a vida de qualquer pessoa que vive dessa forma, dormindo. Então, é necessário que se entenda que é preciso acordar. O tempo de acordar é hoje. Despertar mesmo.
Todos os sentidos, o corpo, a alma e o espírito têm que acordar para viver a realidade, para ver a realidade, perceber a realidade que o cerca. Porque quando a pessoa está aprisionada por esse sono, ela dorme e é facilmente levada por aqueles que as dominam. Nas mãos de quem essas pessoas são massa de manobra. Essa é a realidade. Essa é a verdade que muitos não conseguem enxergar. Porque estão dormindo, mas é preciso acordar. E eu já usei aqui alguns textos das Escrituras para incentivar, encorajar e estimular as pessoas para que elas façam isso por si mesmas, hoje, agora. Então hoje, nesse último vídeo, eu vou ler mais um. E eu deixei o melhor texto para esse vídeo final. E eu espero que esse texto desperte as pessoas, possa despertar as pessoas. Porque o objetivo desse texto que eu vou ler aqui agora é exatamente esse. Fazer com que as pessoas possam se despertar. Despertar mesmo, de fato, de verdade. E não de brincadeira. Porque estou falando aqui coisas sérias, importantes, que têm que ser úteis para você e para mim e para toda a humanidade. E o mais importante hoje é que a humanidade possa despertar. Por isso eu vou ler esse texto aqui agora, que é muito importante e sério. Ele está escrito aqui na Epístola de Paulo aos Efésios. E ele diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Vou repetir. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Então, quem precisa despertar hoje em dia é aquele que dorme. Porque tem pessoas que estão dormindo. Tem pessoas que não despertaram, não acordaram ainda. É para essas pessoas que está sendo dito aqui: desperta, ó tu que dormes. Hoje, você tem que se despertar. Se você está dormindo hoje, é hora de despertar desse sono profundo que afeta a sua vida, que faz com que você não enxergue a realidade, que faz com que você não conheça a verdade, que faz com que você seja escravo deste sono, porque aqueles que são vencidos pelo sono se tornam escravos do vencedor, que é o sono. Assim a pessoa é escravizada pelo sono e fica dormindo. É para essas pessoas que é escrito: desperta, ó tu que dormes. Chegou a hora disso acontecer. Talvez muitas pessoas hoje não se deram conta de que estão dormindo ainda. Não perceberam isso ainda. Isso é uma consequência da gravidade desse problema, que é o sono, que afeta as pessoas. E isso não pode continuar. Tem que se colocar um fim nisso, um fim definitivo. Tem que se cortar esse sono, tem que se cortar o mal desse sono pela raiz, de forma definitiva. E a única forma de fazer isso é despertando, acordando. E você tem que fazer isso. Então eu espero que você possa se despertar sim. Hoje, agora. Esse é o momento. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. Você tem que se levantar dentre os mortos. Os mortos que eles estão falando aqui não são os mortos que estão no cemitério, nos caixões, enterrados, sepultados. Não, não são esses. Ele não está falando aqui de mortos físicos. Ele está falando aqui de mortos espirituais que estão dormindo. São pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados. Elas estão vivas,
mas estão mortas em seus delitos e pecados. É desses mortos que você tem que se levantar dentre eles. E quando você se levantar dentre eles, você tem que deixar esses mortos sepultarem seus próprios mortos. Você tem que se levantar. Você tem que acordar, despertar e se levantar de entre os mortos. Se levantar porque você está acordado, você acordou, você despertou para viver, para a realidade. Você acordou, você está acordado, você não está mais morto. Você tem que sair dessa condição de estar morto e levantar para viver. Você tem que alcançar vida em Cristo. Só com Cristo você tem vida. Você tem que acordar para essa realidade, que é Cristo Jesus. Crer nele, para que você tenha, em nome dele, vida. Assim você vai se levantar dentre os mortos, totalmente acordado para a realidade. E vai enxergar o que você deve fazer. E vai fazer muitas coisas que até então você antes não fazia, porque estava dormindo. Mas agora que você despertou e se levantou dentre os mortos, você poderá fazer muitas coisas importantes e sérias, que vão beneficiar você e outras pessoas também. É isso que você tem que entender. Então, ele diz aqui, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Cristo vai iluminar a sua vida, o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Ele vai iluminar o seu interior, vai iluminar os olhos do seu coração, para você enxergar claramente a realidade que te cerca, para que você possa ver a verdade, para que você possa conhecer a verdade e se libertar daquilo que te escraviza, principalmente o sono. Então, quando você estiver iluminado por Cristo e estiver totalmente acordado e despertado, aí sim você vai começar a viver uma vida fora desse sistema que te escraviza, que te manipula, que te faz massa de manobra, que faz você se amoldar a ele, que fez você se amoldar a ele por muitos anos, que te conduziu que foi te conduzindo, que foi fazendo você participar desse sistema, ficar submisso a ele. Mas tudo isso acaba quando você acorda, quando você desperta e se levanta dentre os mortos, e quando Cristo te ilumina, tudo isso acaba. É assim que tem que acontecer com você, tem que acontecer comigo, tem que acontecer com todas as pessoas que existem neste mundo hoje, todas as pessoas conscientes, todas as pessoas sensatas, todas as pessoas prudentes, todas as pessoas que são sérias em seu proceder, têm que se despertar, se levantar dentre os mortos, para que Cristo possa iluminar, e assim as pessoas possam viver dia após dia, acordadas para sempre, iluminadas, seguindo a Cristo, fora das trevas, fora das coisas que impedem a sua visão, impedem a sua vida de progredir em Cristo Jesus. É isso que você e eu temos que nos conscientizar, porque quando estivermos conscientes disso, faremos isso. Faremos esse bem para nós mesmos. E Cristo vai nos iluminar, vai nos encher de sua plenitude, vai fazer com que possamos estar vivendo fora do sistema, vivendo nele, em Cristo Jesus. Isso será suficiente para nós, porque a graça dele é suficiente para as nossas vidas. Muito mais do que qualquer outra coisa que possa existir nesse mundo. A nossa vida não pode consistir em coisas que existem nesse mundo, mas tem que consistir em Cristo Jesus.
porque nele tudo subsiste. E nós também temos que subsistir nele, existir nele, nos movemos nele para sempre. Então é necessário, importante sim, se despertar para podermos acordar. Não podemos continuar dormindo. O que eu já disse antes nos vídeos anteriores foi coisas muito importantes. E eu quis finalizar com esse texto bem esclarecedor para cada um de nós hoje, para que ninguém mais possa ter dúvida de que é preciso acordar, despertar, se levantar dentre os mortos, deixar que Cristo possa nos iluminar, para que assim possamos viver acordados, sóbrios, vigilantes, principalmente agora, nessa época em que estão acontecendo os sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus e o fim dos tempos também. É hora da humanidade se manter acordada nesses dias. Isso tem que acontecer assim. Então, isso é algo muito sério, importante. Eu espero que você leve isso em consideração, porque quando se fala em despertar, muitas pessoas acham que isso não é algo sério. Elas pensam que estão acordadas. Esse é um engano. Esse é um engano que muitas pessoas caíram. Mas é hora de acordar, de cair em si, de retornar à sensatez, de poder entender que é preciso sim acordar e despertar. Você tem que fazer isso hoje. Esse é o tempo. Então, eu espero que essa mensagem de hoje, baseada nesse texto, que eu vou ler aqui pela última vez, onde está escrito assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Então eu espero que esse texto possa conscientizar você da necessidade de acordar hoje. Eu espero que você faça isso, baseado nesse texto. Muito bem claro e simples. É um texto que não tem como ter dúvida, mas é um texto que coloca certeza e convicção de que você deve sim acordar e despertar hoje, agora. Eu espero que você faça isso agora, em nome do Senhor Jesus. Amém.